CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação, Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na CBN Campinas, nesta segundona, dia 5 de setembro de 2022, são 4 horas e 4 minutos. Muito obrigado a você que está na companhia pelo FM em 99,1, pelo aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas, no YouTube da CBN Campinas, no YouTube do Esporte CBN Campinas. Muito obrigado a todos vocês. Podem, inclusive, participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070. Vamos embora, tá começando a semana, hein? Semana que tem uma parada no meio do caminho aí, mas tem a semana toda pela frente ainda, porque segundou. Júlio Nascimento, seu destaque, Júlio. Muito bem, Cabela. Daqui a pouco tem informações sobre a dupla campineira. Ponte Preta e Guarani se reapresentam já de olho nos próximos compromissos. A Macaca joga dentro de casa na quarta-feira contra a equipe do Sport. E amanhã, em Goiânia, o Guarani joga contra o Vila, de olho em quem sabe deixar a zona de rebaixamento depois de 22 rodadas. Cabela. Pois é, tem essa chance o Guarani amanhã. E a Ponte Preta tomou uma sapatada no sábado, meu Deus do céu, hein? Na Série A, 50 mil empates. Que coisa, Carlão, boa tarde. Verdade, Cabela. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esporte, segunda edição. Realmente muitos empates, né? O Palmeiras, o líder, empatou aqui em Bragança. O Flamengo teve uma chance incrível, né, de diminuir essa diferença e acabou decepcionando. No clássico, na Neoquímica Arena, empate também, um jogo movimentado. Então, o São Paulo empatou. Hoje ainda tem o Peixe, né? Para encerrar, mas... Já tá empatado. Já tá empatado, já está 0-0. É um jogo que promete aí uma boa partida, né? Tecnicamente, Santos e Goiás têm boas equipes, a gente espera um bom jogo lá na Vila Belmiro daqui a pouco. Muito bem, por falar dessa Série A com muitos empates, Fábio Chabe. Boa tarde, tá tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela, boa tarde, Carlão, boa tarde, ouvinte CBN. É verdade, 25ª rodada, que marcou o tropeço do Palmeiras, né, líder do campeonato, só que os concorrentes diretos acabaram não aproveitando e ficaram na mesma situação, né? A 25ª rodada teve início no sábado, com empate entre Juventude e Avaí por 1-1. Depois o Palmeiras empatou com o Bragantino por 2-2. O Atlético Paranaense ganhou do Fluminense por 1-0. E o América Mineiro bateu o Curitiba por 2-0. No domingo pela manhã, o Flamengo ficou no empate com o Ceará por 1-1 no Maracanã. O Corinthians empatou por 2-2 com o Internacional. O Fortaleza perdeu em casa para o Botafogo por 3-1. O Atlético Mineiro se recuperou, vencendo o Atlético Goianiense fora de casa por 2-0. E o São Paulo empatou por 1-1 fora de casa com o Cuiabá. Hoje à noite, às 20 horas, na Vila Belmiro, tem Santos e Goiás, fechando a 25ª rodada. Lembrando que essa semana também tem início a fase de grupos da Champions League, né? Verdade. Amanhã é um grande jogo, um destaque para o PSG contra a Juventus, às 4 horas da tarde, no Parque dos Príncipes. É verdade, começa a Champions League essa semana, aliás, quarta-feira, com o nosso Rafael Bellatini. Vou bater um papo muito profundo sobre essa Champions League que está começando. Agora, Carlão, a arbitragem esse final de semana, mais uma vez, sendo destaque, né? No jogo do Flamengo, no jogo do Botafogo com Fortaleza. Que coisa, né? Coisa de louco, né? É chato, né? A gente que gosta de futebol, toda semana ficar falando de arbitragem, né? Notadamente depois do VAR, né? Eu acho que o VAR deixou... Não sei se o árbitro ficou naquela zona de conforto. Os árbitros brasileiros sempre foram limitados, sempre foram caseiros, né? Gente que trabalha com Guarani e Ponte Preta, a gente sabe o quanto a gente já sofreu, principalmente enfrentando grandes equipes ou equipes de um poder aquisitivo maior. Então são todos caseiros. Às vezes fomos beneficiados também, né? Claro. Quando a gente enfrenta equipes menores, tal, vira e mexe também, a gente acaba sendo beneficiado. Mas isso mostra a incapacidade dos árbitros, né? E com o VAR, isso ficou mais evidente, porque eles têm medo de tomar a decisão, eles deixam para o VAR demora uma eternidade para marcar, e mesmo com ajuda, mesmo sendo pagos para exercer aquela função, eles acabam errando, demorando tanto e acabam errando também. Ontem, polêmica também com o Gabigol. O Gabigol também, eu vou falar a verdade, ô menino chato, cara, nossa, eu vou falar para você, eu bato uma bolinha de vez em quando, ninguém é santo dentro de campo, sabe? Todo mundo reclama com a arbitragem e tal, mas nossa, o Gabigol é muito chato, né? Ele é muito chato, ele é muito chiliquento, sabe? Muito exagerado, chiliquento, sabe? Tudo fica gesticulando e fica assim, nossa, que menino chato, pelo amor de Deus, o que ele tem de bom de bola, ele tem de chato. Chiliquento. Chiliquento. Tem no Aurélio essa daí, ô...
Manda pôr, né? Por Então tá Chile bom, quente, pode falar. foi ótimo, Gabigol é Chile, e ele é o único chiliquento hoje do futebol. O Dudu era chiliquento, Era. mas parou, maneirou. Achou Agora bola. o Gabigol é muito chiliquento. E o Gabigol é o jogador que teve mais expulsão em campeonato brasileiro, né? Chato, coisa de reclama, louco, não. E provoca todas por adver... reclamação. reclama com o adversário, reclama com o companheiro. Pelo amor de Deus, que menino chato. E agora o Jô que foi expulso sem ter motivo? Vou falar pra ele. Ainda fez gol, né? Fez gol, foi expulso. Um belo Mas também gol. a expulsão do Jô, ele reclamou de um De um lance que ele tinha razão. Ele tinha razão, pô, coberto de razão, né? Coberto de razão. O Vidal, ele abre o braço pra fazer, para cortar a trajetória da bola e o árbitro era expulso o Jô pela reclamação. Meu Deus do céu. E o outro árbitro, o Abate Abel, no jogo entre Fortaleza e Botafogo, na cobrança de escanteio, você viu isso, Carlão? Esse lance eu não vi. Não viu? Não. 1 minuto e meio, o árbitro pegando no pé do jogador pra colocar a bola dentro do quarto de círculo, sendo que a bola estava em cima da linha. Pra bater escanteio, Para né? bater escanteio. 1 minuto e meio. Até ele dar cartão pro jogador do Botafogo. Nossa. É inclusive o lance do segundo gol do Botafogo. Esse é o escanteio cobrado, aí sai o segundo gol do Botafogo. Mas, gente, a arbitragem do Brasil tem hoje a arbitragem tem um amuleto, desculpa, amuleto não, tem uma muleta que se chama VAR. Então eles jogam, eles apitam Não, tem tranquilo. esse Né? protocolo absurdo, desculpa a palavra, mas nojento de você, como que é? Você confirma o impedimento após a finalização da jogada. Cara, não existe isso. Exatamente. Não existe isso, Cabela, Fabião, Se ouvintes. sair uma contusão, né? Não, o dia que tiver uma contusão séria, porque, cara, tem impedimento que é tão claro, levanta a bandeira, encerra, sabe? Você acaba com o medo dos defensores, você acaba com o medo da torcida também, que tá com medo de tomar o gol, você também não gera expectativa no cara que estava em posição ali, que o árbitro deixou seguir, sabe? Eu não sei, tem coisas que eu não consigo, eu não me conformo. Esse do impedimento é outra pataquada, pelo amor. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, imagens do Face no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, no plantão tem o Fábio Scheibe, coordenação de esportes, o Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, boa tarde. Situação das estradas neste momento. Mário, boa semana. Oi, Cabela, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Dom Pedro. Nosso ouvinte que segue na altura do quilômetro 125 diminui a velocidade já no limite entre Valinhos e a cidade de Campinas para quem vem em direção de Campinas.
Isso acontece porque tem obras nesse trecho, por isso atenção aí na rodovia Dom Pedro, altura do quilômetro 125. Mais à frente, já em Campinas, chegada para o trevo do Padre Anchieta, também já tem movimentação intensa também na região dos Amarais. Falando também de outro ponto, Cabelo, eu trago informações da rodovia Professor Zeferino Vaz. Segue com bloqueio na alça de acesso para o bairro de Betel, em Paulínia, altura do quilômetro 119, por conta de um acidente que aconteceu mais cedo. Esse bloqueio na alça de acesso na pista sentido Campinas, por isso você que segue no sentido Campinas da Zeferino e precisa acessar o trevo ali de Betel, tem que seguir até o quilômetro 116 para fazer o retorno e daí sim conseguir acessar a região de Betel. Assim que tiver a liberação desse trecho, a gente vai trazer também essa informação. Cabela. Legal, Mário, você volta daqui a pouco. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Oferecimento Good Bom, super simples. E o vôlei Renata voltou a perder do Campeonato Paulista masculino e o placar por 3-0 mostrou a força da equipe do SESI diante do ginásio do Taquaral lotado. A equipe de Campinas é a 5ª colocada da classificação. Ainda se mantém na zona de classificação para as quartas de final. Restam 2 jogos para o encerramento desta fase. Um dos jogos é contra o Farmaconde São José, no próximo dia 11, domingo, às 7 da noite, lá em São José, no Vale do Paraíba. A última rodada, os campineiros vão receber o Veracity Guarulhos, que vai acontecer no dia 16, às 7h30 da noite, no ginásio do Taquaral, em Campinas. O Farmaconde São José é o 2º colocado e a equipe de Guarulhos é o 1º colocado do Campeonato Paulista.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Clínica Esportiva. Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, toque de ouro com o mestre de obra André Heller. Olha lá, capacete branco normalmente é o pessoal que cuida do... É o mestre de obra, capacete branco também é do pessoal que cuida da segurança do trabalho. Eu não sei qual que você está se enquadrando aí, André, boa tarde. Boa tarde, Cabela, boa tarde a todos que estão nos escutando. Na verdade, Cabela, como a gente vai ter que falar de derrota, mais uma derrota, eu já me preparei para tomar pancada, entendeu? Então, de uma não, nós vamos falar de duas, porque nós falamos na segunda-feira passada, depois de lá para cá foram duas. Então, eu já botei meu equipamento de proteção individual, meu EPI, meu capacete aqui, eu comprei esse final de semana e tô preparado, meu amigo. Para quem tá vendo no YouTube a imagem do André Heller de capacete, fala assim, pô, André, você podia estar com aquela roupa do pessoal do futebol americano, né, com ombreira, com peitoral, tudo, porque a pancada é grande, viu? Pois é, Camila, tu sabe que, brincadeiras à parte, né, as pessoas têm... até no ambiente esportivo, as pessoas têm certa resistência, porque nunca é bom falar de derrota, né? Nunca é bom falar de resultado negativo, mas brincadeiras à parte faz parte da trajetória de qualquer atleta, de qualquer equipe, sobretudo quando a gente fala de performance esportiva. Então, brincadeiras à parte, esse aqui é o meu EPI, meu equipamento, já tomei muita pancada, e algumas pancadas, Cabela, algumas derrotas, por piores que sejam, por mais amargas que sejam, elas nos concedem lições e aprendizados que as vitórias não têm a capacidade. Então faz parte de qualquer profissional, não só dos atletas, de qualquer profissional de maneira geral. Hoje eu até chamei o Pio para que estivesse com a gente aqui hoje no bate-papo, porque ele tem acompanhado os jogos mais de perto do que eu, né? A gente acompanha mais de longe, o Pio está com a gente aqui. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Cabela, Carlão, Fábio, todos os nossos amigos, principalmente ao André. A gente conversou, inclusive, lá no ginásio do Taquaral, né, André? No pós-jogo. É até melhor agora, porque no pós-jogo a gente fica meio de cabeça quente, né, André? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Na verdade, Cabela, eu só decidi comprar esse capacete depois da minha conversa com o Pio, sábado à noite, entendeu? Então, eu saí do ginásio, fui direto procurar uma loja 24 horas e aí comprei esse capacete. Depois da conversa com o Pio, foi que eu tomei a decisão de estar aqui preparado, viu, meu amigo? Que beleza, hein? André, assim, eu confesso para você que o jogo de sábado, ele me deixou um pouco preocupado. Até por isso eu vim aqui para participar do Toque de Ouro hoje. É claro que até durante a transmissão, no sábado, eu externei essa preocupação também. E quando a gente fala de preocupação, gente, é porque a gente está falando do Vôlei Renata. A gente está falando de um time bicampeão paulista,
que passou por uma reformulação, sim, passou por uma reformulação, mas é time de ponta. É time para brigar por título na Superliga. É por isso que a gente demonstra essa certa preocupação. A gente tem 2 jogadores, foi uma outra situação que eu externei aqui no sábado e se cabe uma explicação rápida, se bem que comentário bom e não precisa ser explicado, mas talvez se alguém interpretou de uma forma errada, eu comentei no sábado que o Vôlei Renata ainda vai receber Adriano e Felipe Roque, que estão na seleção brasileira. E eu disse na transmissão que, diante do que o Vôlei Renata está apresentando até agora, na minha visão, eu tinha uma preocupação se só o retorno desses 2 atletas seriam suficientes, porque a gente sabe o quanto que um elenco de voleibol de alta performance precisa de um time inteiro preparado, precisa de um time todo pronto para a disputa. Nos tire um pouco essa preocupação, André, porque realmente ela... muitas mudanças o Horácio vem fazendo, vem testando, vem rodando o time, e as coisas parece que ainda não aconteceram. O porquê disso, André? Pio, é muito legal que tu esteja aqui hoje. Eu estava nessa expectativa, né? De novo, brincadeiras à parte, eu vou tirar o capacete, inclusive, porque eu sei que eu não levarei nenhuma marretada. Mas na verdade, Pio, assim, nós conversamos depois do jogo no sábado, né, amigo? E como é bacana a gente ter essa capacidade de ter uma visão imparcial, né? Mesmo eu que pertenço a esse projeto, que também sou um dos responsáveis pelos resultados bons e resultados ruins, eu também me sinto responsável. É uma das minhas funções ali colaborar, né? Então, como é bom nós termos essa capacidade de ter uma visão imparcial, mas mais do que isso, termos também liberdade, autonomia e confiança para fazer uma análise crítica. Ela é importantíssima, sobretudo quando fala sobre a função de vocês, né? Não é só porque CBN Campinas está transmitindo jogos que não pode fazer essa análise crítica, e nessa análise crítica, por vezes, as críticas são necessárias e são possíveis, e tudo bem. Quem trabalha com alta performance, sobretudo esportiva, precisa entender isso, né? Às vezes, uma maneira de entender ou lidar com isso é não observar, né, esse tipo de análise, porque essa análise acontece em vitórias e também em derrotas. Eu não tenho muitas explicações hoje para dar, mas não porque eu não seja capaz, Pio e Cabela. Talvez não caiba aqui explicações, porque nós precisamos pensar em soluções, não em explicações, né? E às vezes pensar em soluções é também revisitar o que vem acontecendo, o que aconteceu no passado recente, né? E nesses jogos que aconteceram de fato, né? A equipe é jovem, a equipe está sendo construída agora, é meio que work in progress, né? A construção está acontecendo ao longo dos jogos, ao longo do caminho, não só nos jogos, mas nos treinos, nos amistosos, no vestiário, na sala da comissão técnica, nos eventos que fazemos. A equipe está sendo construída no dia a dia. E mais do que nós estarmos preocupados, né? A equipe está, a comissão técnica está, a gestão está, mas a preocupação precisa ser seguida de movimento, de ação, de reuniões, de treinamento técnico, tático, cognitivo, mental, estudo da equipe adversária. Então, tudo isso está sendo feito, né? Se a gente fosse agora parar para explicar, nós teríamos aqui várias bengalas, digamos assim, né? Várias desculpas, mas não combina com a nossa equipe Vôlei Renata desde o seu surgimento em 2010. Não é assim que se trabalha. Claro que nós temos ouvintes e um público torcedor e consumidor, e os nossos ouvintes aqui também querem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. O fato é que é uma equipe jovem, é fato, é uma equipe em plena construção, que além de ter o desafio que é inerente a qualquer início de temporada, pelo fato de ser uma equipe nova, também é uma nova equipe, né? Temos um treinador que esteve conosco
anos atrás, se ausentou um ano, foi para a Europa, voltou, e agora ele tem esse desafio de ter uma equipe jovem e uma jovem equipe em suas mãos. A maior parte dos jogadores é feita de jogadores que estão construindo uma carreira, e nós ainda temos a ausência do Felipe Roque e do Adriano. E aqui vale um ponto, sabe, Pio? A tua preocupação é legítima. Talvez para mim eu mudo a palavra. Eu não vou dizer assim que eu estou preocupado. Eu estou atento, talvez, Pio, porque eu também acredito, considerando minha experiência empírica nas quadras, fora dela, todos os meus estudos na área de alta performance e no que diz respeito a trabalho em equipe. Não é o Felipe Roque, nem o Adriano e nem a chegada deles à equipe que vai resolver o que precisa ser resolvido na nossa equipe. Não. Muito pelo contrário. Né? Talvez dois atletas vindo aqui, caindo de paraquedas na equipe, porque eles virão de um outro ritmo, de uma outra pegada na seleção brasileira, talvez os problemas ainda se agravem. É possível que isso aconteça. Né? Então, os problemas, nossos desafios, o que precisa ser resolvido não vai ser resolvido pelo Felipe Roque e pelo Adriano. Então, nós precisamos pensar, e isso já está sendo feito, no que a gente pode fazer melhor hoje. Daqui a pouco a equipe tem treino, na terça-feira treina, tem uma breve recuperação ao longo da semana, treina novamente, vai melhorar tecnicamente, cognitivamente, faremos mais reuniões, estudaremos mais o adversário, porque estamos em 5º lugar, né? E os próximos 2 jogos são jogos contra as 2 melhores equipes do campeonato, e a gente precisa pontuar para garantir a classificação. É fato, é a nossa realidade. E nessa realidade, Pio, eu sei que estou me alongando um pouco hoje, mas nessa realidade, o passado não conta. Né? O bicampeonato paulista não vai nos ajudar agora nos 2 próximos jogos, porque é uma outra temporada. Se trata do vôlei Renata ainda? Sim, mas é uma outra história, uma outra temporada, um outro campeonato, outros jogadores e outra construção. E o foco precisa estar na construção, e esse foco, essa condição de construção está sendo feita desde hoje pela manhã pela equipe, e vai se seguir assim até o próximo jogo. O ambiente esportivo é assim. Nós temos a possibilidade de jogar, temos um resultado, vitória ou derrota, nesse caso derrota, e nós temos a possibilidade de já no outro dia começar a reconstruir a equipe, e é isso que estamos fazendo. As palavras de André Heller me tranquilizaram. Pronto, tranquilo. Aliás, ó, capacete branco quem usa é engenheiro, estagiário, técnico, mestre de obra e encarregados. Tá certo, André? Tá certo, gente. Ó, gente, nem sei se vocês já estão encerrando, mas eu vou de novo aqui ratificar o meu convite para vocês, essa equipe maravilhosa da CBN, dia 13 de setembro, a partir das 19 horas, Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, aqui do lado da nossa casa, tá? Vai ser o lançamento do meu primeiro projeto literário, junto da Editora Gente. Hoje eu estava lá na Editora Gente, hoje de manhã, conversando com eles. A Livraria Leitura, uma super livraria aqui de Campinas, me receberam com o maior carinho. Então, espero todos vocês na Livraria Leitura, às 19 horas do dia 13 de setembro, para o lançamento do meu primeiro filho, meu projeto literário. Tem muita gente boa no livro, não é uma biografia, é um projeto de pesquisa e conteúdo, e quero muito que vocês estejam presentes, tá bom? Estaremos lá, André. Um abraço para você, até semana que vem. Abraço, Pio, abraço, Cabelo, até a próxima. Tchau. Intervalinho, repórter CBN chegando, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022. O plenário do STF vai analisar a partir de sexta-feira a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras.
O julgamento será virtual, sem debate público. Barroso deu 60 dias para que entes públicos e privados da área de saúde prestem informações sobre o impacto financeiro da medida, além de detalhar os riscos para a empregabilidade do setor e para a qualidade dos serviços. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília. Por volta do meio-dia, as chamas podiam ser vistas à distância. Os bombeiros atuam no combate ao fogo com 5 viaturas e uma aeronave da corporação. Ainda não há informações sobre o que iniciou as chamas. Homens da Força Nacional de Segurança Pública vão atuar na proteção do edifício sede do Ministério da Justiça no dia 7 de setembro. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, mas não informa o número de agentes que atuarão na operação. Um mega esquema de segurança será montado no feriado em Brasília. Além do desfile cívico-militar, pelo menos 8 atos pró-Bolsonaro devem acontecer na esplanada dos ministérios. O Irã condenou à morte 2 mulheres lésbicas e ativistas. Elas têm 24 e 31 anos e são acusadas de promover a homossexualidade no país. As 2 mulheres também respondem pelo crime de espalhar a corrupção na terra. A acusação frequentemente imposta a réus suspeitos de infringir as leis da Sharia do país. É a acusação mais grave do Código Penal iraniano. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Agora é hora do trânsito, Mário Quintino. Vamos lá, Cabelo. Eu trago informações importantes para o nosso ouvinte que segue pela Rui Rodrigues e vai em direção da região do Ouro Verde. Aconteceu uma ocorrência à proximidades do Jardim Ieda, por isso tem uma interdição parcial na Rui Rodrigues. Siga com atenção, você que vai em direção do Ouro Verde, como eu disse, na altura do Jardim Ieda. No sentido contrário, em direção do Campos Elíseos, aí segue sem problemas. Região do Campos Elíseos tem boas condições pela Rua Piracicaba e na Amoreiras, o nosso ouvinte ainda diminui a velocidade nos 2 sentidos nas proximidades da rodovia Anhanguera. Cabela. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros. Com você, sempre. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta com o CBN Esportes, segunda edição. Vamos dar uma passadinha na rodada da Série B que terminou neste final de semana, Fábio Scheibe. É verdade, 28ª rodada finalizada ontem com o jogo entre Criciúma e Cruzeiro e Criciúma, que foi 1-1. A rodada começou na sexta-feira com a vitória do Náutico sobre o Ituano por 2-0. O Grêmio, ainda sem Renato Gaúcho, ganhou do Vila Nova por 2-1. Novo Horizontino ficou no empate com o CSA por 1-1. O Guarani fez 3-0 no Sampaio Corrêa no sábado à tarde. O Brusque ganhou do Vasco por 1-0. O CRB fez 2-0 no Sport. O Bahia ganhou de 3-1 do Tombense. A Ponte Preta perdeu por 3-0 para a Chapecoense fora de casa. E o Operário fez 1-0 no Londrina. Além de Cruzeiro 1, Criciúma 1 ontem no Mineirão. Bota o hino do Bugrão aí, bolachinha. Como disse o Fábio Scheibe, o Guarani venceu. E convenceu o Júlio Nascimento. Cabela, o Guarani se reapresentou no final de semana, já de olho na partida de amanhã contra o Vila Nova. Pouco tempo de recuperação, mas ainda falando sobre o jogo contra o Sampaio. Foi uma vitória muito comemorada pela torcida do Guarani. Mas o Guarani nos últimos jogos tem aí tido 2 destaques em comum. O Jamerson, que alcançou já a sua 4ª assistência, e o Yuri. O Yuri tem média de pelo menos uma grande finalização por jogo.
ou ele marca ou ele exige uma grande defesa do goleiro adversário. O Yuri foi destaque na Série A3 do Campeonato Paulista com a camisa do Capivariano e o Jamerson estava no Azures. O Moser falou sobre o processo de captação desses jogadores no mercado alternativo e que agora são titulares absolutos no Guarani. Eu esperava, eles estavam na terceira divisão do Paulista, o Jamerson na Série D, o próprio Mike, né, veio do Retrô, né? O Edson também veio da Série D. Eles estavam na Série D em outras divisões, mas eles não são jogadores dessa divisão, na minha opinião, eles são jogadores de uma divisão que eles estão jogando, ou talvez até acima, se Deus quiser um dia, né? E aí tem que dar um mérito ao presidente, um mérito ao Rodrigo Pastana. O Guarani já tinha um elenco bem qualificado, né? E aí não é dar balinha para ninguém, pelo contrário, precisou fazer alguns ajustes, é óbvio que sim, internamente, que daí não vem ao caso eu falar o quê, né? E aí o nosso elenco ele foi reforçado pontualmente e nós não pensamos em status, porque o status não enche barriga de ninguém, é importante, mas assim, tem muitos jogadores que precisam de oportunidade, né? E aí nós tivemos coragem de dar essa oportunidade para eles e graças a Deus eles estão tendo resultado. Tá então, Cabelo, a palavra do Moser, mas fato é que essa jogada no lado esquerdo envolvendo o Jamerson e o Yuri tem funcionado bastante nos últimos jogos e o Guarani apostando aí nos jogadores desse mercado alternativo para continuar na sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro, né? É verdade. Essa reação precisa continuar amanhã, né? Amanhã não pode parar não. O Guarani tem que ir até Goiânia amanhã e enfrentar essa parada difícil. Júlio Nascimento. Cabela projetando agora essa partida do Guarani contra a equipe do Vila Nova. Muita expectativa em relação ao condicionamento físico dos jogadores. O Guarani vai para o seu terceiro jogo no espaço de 6 dias. Quarta-feira enfrentou o Vasco, sábado jogou contra o Sampaio, agora tem Vila Nova, Rio de Janeiro, Campinas, Goiânia. Então são aí viagens que não são tão simples assim. Apesar de Rio de Janeiro e Campinas hoje ter a facilidade, né, do deslocamento, mas mesmo assim o tempo de recuperação é curto e o Moser tem apostado mais em trabalhos físicos do que mesmo em trabalhos táticos, até para que ele tenha todos os jogadores em condições. Expectativa pela avaliação física do Rodrigo Andrade, que deixou ali a partida contra o Sampaio no sacrifício, né? O Guarani já tinha esgotado o limite de substituição no jogo, por isso o Rodrigo Andrade precisou realizar esse sacrifício. Tem também a situação do Jamerson, mas que está treinando normalmente. O próprio Jamerson disse no microfone aqui da CBN que ele foi substituído mais por uma questão física. E também a expectativa em cima de outros 2 jogadores. O Diogo Matheus, que esteve no banco no último jogo. A expectativa para quando o Diogo Matheus estiver em condições ideais, que ele seja, inclusive, acionado na lateral do Guarani, né? Como titular, porque é um jogador importante também na bola parada e tudo mais. E também a volta do Gênison. O Gênison não tem participado, está se recuperando ainda de uma lesão grau 2. O Guarani fez um esforço muito grande para que o Gênison voltasse no derby. Ele participou de algumas atividades, mas sentiu. Aí ele foi poupado novamente dos jogos contra Vasco e Sampaio. Existe uma grande esperança que ele seja acionado ainda neste mês de setembro, que o Guarani tem mais 4 confrontos diretos contra os times envolvidos nessa parte de baixo, mas até pelo bom momento do Yuri, existe uma paciência maior agora com essa recuperação do Gênison. Vamos aguardar aí para avaliar a situação do jogador nesses próximos jogos, mas a tendência é que o Guarani, caso o Rodrigo Andrade esteja apto, seja um time muito próximo em termos de escalação do que foi no primeiro tempo contra a equipe do Sampaio, apesar das reclamações de oscilação e irregularidade do técnico Moser no primeiro tempo do jogo do sábado, viu, Cabela? Aliás, Carlão, um grande jogo do Guarani no sábado, um jogo, vamos colocar dentro do patamar do Guarani. Sim. Perfeito. Sim. Né? Um bom jogo, um primeiro tempo mais equilibrado, né? Tanto é que no intervalo eu disse que eu não havia gostado, eu esperava até mais do Guarani. Foi muito truncado, né? Primeiro tempo. Muito picado, né? Nós falávamos. Até os 25 minutos. Não teve jogo, muita falta, essas divididas de cabeça. Meu Deus do céu, o jogo não andava de jeito nenhum, mas o Guarani conseguiu levar aí uma vantagem para o intervalo. O segundo tempo, o Sampaio Corrêa, os primeiros minutos, ele voltou melhor.
né? A entrada daquele menino bom jogador que fez o gol que não valeu, muito bom jogador, o Lucas Araújo, né? Que fez um golaço e tal. O Sampaio voltou melhor que o Guarani, mas no momento que o Sampaio ameaçava ou dava indícios de que ia empatar o jogo, o Jamerson desceu e fez o gol, né? Fez o cruzamento que originou o golaço do Yuri de cabeça. E aí sim, com 2-0 a situação ficou mais tranquila, o Guarani tocou de uma maneira interessante, encaminhou bem a vitória, Bruno José fez gol, e não só fez gol, como entrou bem, né? Sim. Porque normalmente a gente fala, o cara fez gol, mas tipo, na verdade entrou e só fez o gol. Principalmente quando a partida ela fica um pouco mais tranquila. Mas não, o Bruno José entrou bem. Talvez se ele estivesse num momento até de maior confiança, ele teria feito o gol no lance anterior, que a bola deu uma furada, eu até brinquei, ele tem medo do abraço, não é possível. E de repente no outro lance ele foi lá e fez um gol bonito, um gol cruzado, e selando aí a vitória do Guarani. Uma vitória para dar moral, vitória por 3-0, talvez um placar até acima da expectativa, mas para devolver a confiança. É importante você recuperar nessa reta final de Série B, você recuperar um Bruno José, né, importante, um cara que entra, que pode fazer gols. Você tem o Yuri, daqui a pouco vai voltar o Gênison, né? A gente espera que volte o mais rápido possível. Então, aos poucos, com os resultados favoráveis, a confiança vai aumentando, os jogadores vão voltando e voltando no momento melhor, e com indícios aí de que o Guarani tem possibilidade, sim, de escapar desse rebaixamento. Agora o jogo amanhã contra o Vila Nova. É final, Cabela, final. Vira e mexe, esse Vila Nova tá na vida do Guarani, né? Ano passado atrapalhou uma barbaridade. Lembra em 2007, uma Série C, Túlio Maravilha. O ano passado foi um conjunto VAR-Vila. Foi bem. VAR-Vila. Foi, atrapalhou, né? Porque foi um jogo muito polêmico e a sequência do Guarani ela foi interrompida naquele empate, né? Até que pegou um empate, né? Ia perder o jogo e acabou empatando no final. Mas é um time que vira e mexe, tá no caminho do Guarani, pegou ponto do Guarani aqui no primeiro turno, agora é final. É decisão. Que o Guarani tem, e com certeza os jogadores são sabedores disso. Eu creio que se o Guarani voltar para Campinas nessa excursão para Goiânia e Ponta Grossa, ele voltar com 3-4 pontos, eu acho que a lição de casa tem tudo para ser cumprida e o Guarani escapa. 2 rodadas chave para o Guarani nesta Série B. Amanhã à noite, quando terminar o jogo do Guarani, que só tem o jogo do Guarani e Vila Nova amanhã, o Guarani, se vencer, por exemplo, ele está fora da zona de rebaixamento, vai dar um salto importante, vai lá para a 15ª posição, junto à frente do Brusque, inclusive, né? Cabelo, deixa eu aproveitar só mandar um abraço, porque estamos falando do Guarani, do Sagula, grande Sagula, bugrino de 4 costados, está acompanhando aqui, está feliz com esse momento de recuperação do Guarani, e dá para acreditar. Eu acho que se olharmos a tabela, os jogos em casa que o Guarani tem, e fora de casa, esses confrontos aí com adversários ferrenhos, eu vejo o Guarani em boa situação sim para recuperar. 4h46, vamos fazer um intervalinho? A gente volta já para falar da Macaca. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Segunda edição. De volta, são 4 horas e 50 minutinhos, também conhecido como 10 para 5 da tarde, certo? Bota o hino da macaca aí. A macaca já tá trabalhando, pensando no esporte, não é, Júlio Nascimento? Muito bem, Cabela, chegando com informações da Ponte Preta, que se reapresentou nesta segunda-feira, depois da derrota contra a Chapecoense. Uma derrota complicada na Macaca, né? Pela primeira vez na Série B, a equipe sofreu 3 gols. O sistema defensivo, que é o ponto forte da Macaca, foi vazado aí em 3 oportunidades. E claro que isso será corrigido pelo técnico Hélio dos Anjos, pensando nesse confronto difícil contra o Sport. A Macaca está de olho aí numa sequência de 6 vitórias consecutivas dentro de casa. Já venceu 5 consecutivas, contra Náutico, Operário, Vasco, venceu o Guarani, também o Bahia na última rodada. É uma sequência muito parecida com a do ano passado. O Guarani também, em 2021, teve uma sequência de 5 vitórias consecutivas, mas se conseguir a sexta dos últimos anos, será a grande sequência jogando no Moisés Zucarelli, e por isso a Ponte confia mais uma vez na presença do seu torcedor no jogo de quarta contra o Leão. Dentro de campo, o técnico Hélio dos Anjos vai ter novidade. Ele conta com a volta do zagueiro Matheus Silva, que deve entrar na vaga do Thiago Oliveira. Thiago Oliveira que não foi bem, né? Inclusive deu alguns contra-ataques, errou muitos passes do Thiagão, não teve uma grande partida. O Arthur entra na vaga do Jean Carlos. Jean Carlos que foi substituído no intervalo do jogo, depois do Igor Formiga fez ali a lateral esquerda no segundo tempo com o Norberto na lateral direita. Então o Arthur, que tem sido uma peça importante, volta ao time. E o Alisson, daqui a pouco informações sobre o Alisson, mas o jogador mais valorizado desse elenco da Ponte. Alisson também volta ao time, porém o Hélio ainda não tem força máxima. Ele conta com a volta desses 3 titulares, mas ele perde outro titular importante. O Leonaldi recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo contra o Sport nessa quarta-feira. Cabela? O jogo da Ponte Preta horrível no último sábado, derrota por 3-0 e da maneira que foi, né, Carlão? Essa que é a pior parte de tudo, não é nem o placar em si, né? A derrota, tem alguns locais assim pra Ponte Preta que não adianta, é aquela brincadeira, não adianta nem jogar, porque vai perder, e a Arena Condá é um deles. Nossa, historicamente a Ponte não tem uma vitória lá na Arena Condá, me lembro de Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Série A, Eu fiz um jogo lá da Sul-Americana. Uma chuva danada, até o Roger fez gol. Sim, pela Chapecoense. Exato. Então não adianta. Foi 3-0, acho. Por aí. E vamos supor, a derrota, ela é normal, faz parte. A Chapecoense é o adversário ali que tá na luta para permanecer, joga em casa. Agora,
O que deixa o torcedor preocupado é a passividade, é o placar 3-0, né? Vai perdendo respeito, né? Não é legal você perder por 3-0 um time que está em ascensão. Alguns mais eufóricos já falavam até em acesso ou brigar pelo acesso. Então o placar em si foi um placar muito elástico pelo que a Ponte tem apresentado dentro desta Série B. A derrota ela faz parte. Agora, vai ter que mudar muito a postura, a maneira de encarar o jogo. Tem outra decisão pela frente contra o Sport. É um jogo difícil. Se levarmos em conta time por time, o Sport tem até mais qualidade. Os números mostram, a classificação do Sport mostra o Sport dando assim, jogando as últimas cartadas para brigar pelo acesso. Então, um jogo muito complicado. Os de baixo estão vencendo. Falamos agora do Guarani, do Vila Nova, do Operário. Então, se a Ponte Preta ela tropeçar para o Sport, o que é plausível, é um time forte, é um candidato ao acesso, ela pode se complicar, porque lá embaixo, daqui a pouco é o Operário que está saindo, é o que lidera a zona de rebaixamento com 30 pontos. 30 pontos. 30 pontos. Então, de repente, numa combinação de resultados, essa diferença de 6 pode cair para 3 em caso de derrota. Exato. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado, às vezes, né, pezinho no chão, arma com 3 volantes, vamos pegar um empatezinho e tal. O importante é somar 43, 44, 45 pontos. Depois ver o que dá, mas a prioridade ainda é chegar a esse número mágico aí, porque caso contrário, a Ponte pode voltar pro bololô lá e passar sufoco. A Ponte tem Sport e depois tem o Ituano, os 2 jogos em casa. Empatar com o Sport, nada mal, e vencer o Ituano. 4 pontos, vai a 40 pontos, a Ponte Preta dá uma tranquilizada bem maior, da Carlão. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que dentro dessa matemática de 4 a 6 pontos, 6 pontos ela livra, né? Sim, 6 claro. pontos ela livra, ela vai a 42, ela fecha. Olha só, tá na mão dela, né? Tá na mão dela agora. Precisa combinar com os adversários, né? Você tem um Sport pela frente que é muito forte, o Ituano também, que faz uma boa Série B, apesar da derrota para o Náutico. Agora, se ela somar 4 pontos, aí sim tá bem encaminhada a permanência. O Alisson é um grande destaque da equipe da Ponte Preta e tem time grande de olho nele, Júlio. Cabelo de volta para falar então sobre a situação envolvendo o meia/volante Alisson, jogador que chegou na Ponte Preta, indicado pelo técnico Roger, ex-jogador da Macaca. O Roger foi técnico do Alisson no Atlético, que teve uma campanha de mata-mata de Campeonato Mineiro. O Alisson chamou a atenção também nos jogos contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro. Ele chegou tímido na Ponte Preta, tentando superar ali a questão da desconfiança, era um jogador pouco conhecido. No começo até da Ponte, o Alisson precisou ser corrigido, porque ele estava com vontade demais de mostrar o seu talento, conquistar o seu espaço, que estava indo com sede ao pote. Tanto que na estreia dele contra o CRB, com poucos minutos em campo, ele recebeu o primeiro cartão amarelo dele com a camisa da Ponte. E essa questão da quantidade de cartões foi um problema, tanto que ele não jogou contra a equipe da Chapecoense na última rodada, porque ele recebeu o seu 6º cartão amarelo nessa Série B. Ele tem 11 jogos como titular, outros 10 entrando no segundo tempo, 6 cartões amarelos. É uma média considerada alta, mas ele tem controlado mais isso nos últimos jogos. Tem sido um ponto até que foi elogiado pelo Hélio dos Anjos. O Alisson foi comprado pela Ponte Preta, que desembolsou R$1.200.000 por 50% dos direitos econômicos dele. Ele recebeu uma proposta do América Mineiro. O América tentou comprar essa parte do Atlético, mas o staff e o Alisson optaram pela Ponte. Mas tem 3 times já de olho no jogador para 2023. Alisson completa 25 anos no próximo dia 23, continua na Ponte pelo menos até o final do ano, tem contrato até 2027, mas Corinthians, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro demonstraram interesse no jogador. Desses 3, quem mais ficou entusiasmado com o jogador, quem mais mostrou entusiasmo foi o Atlético Paranaense. E é difícil que um desses times desembolse R$30 milhões, que é a multa dele para o mercado nacional, 160 milhões para o mercado estrangeiro. A tendência é que o time que apresentar interesse coloque uma oferta inicial e deve envolver outros jogadores como uma moeda de troca, né? Até porque a Ponte tem um calendário difícil ano que vem, Série A2, inclusive no primeiro trimestre. Então a tendência é que essa seja a oferta inicial, mas isso será negociado mais ali para novembro, dezembro. O fato é que o Alisson está muito valorizado e despertando o interesse desses clubes da Série A, viu, Cabela?
Pois é. Estão de olho no Alisson, estão de olho, né? Corinthians, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, mas a força maior é pro Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense gosta de jogador assim como o Alisson, né? E essa negociação, essa amizade com a Ponte, né? O Abner já foi assim, o Atlético veio, deu uma bagatela importante aí pra Ponte. E a Ponte, naturalmente, ela vai ter que se desfazer de pelo menos um desses jogadores para tocar o ano que vem. Não vai ter jeito. Infelizmente, a saúde financeira do clube não é legal, poderia aproveitar um pouco mais, até para vender por um valor maior, mas o Alisson vive um grande momento e não vai ter jeito. A Ponte terminando a Série B nesse ritmo positivo, nessa ascensão, essa molecada, os 3 volantes principalmente jogando o fino da bola, pelo menos um deles vai sair. Isso não vai dar para segurar, não. E o Alisson é um leãozão, né? Nossa. Precisa aprimorar muita coisa. Tecnicamente, segura muito a bola e tal, mas isso é plenamente ajustável, corrigível, dá para corrigir, mas é um jogador que se encaixa perfeitamente no futebol moderno. É o peladeiro no bom sentido. Exatamente. Bom, faltando um minutinho para 5 da tarde. A gente vai encerrando aqui a segunda edição do CBN Esportes. Volta amanhã, 11h30 da manhã. Fábio Chape, nosso mini craque, rapaz. Você amanhã vai estar fazendo um trabalho exclusivo aqui para CBN Campinas? Não, amanhã tem um compromisso em São Paulo. Pedi permissão ao Pio, a você também, para estar ausente amanhã. Mas na quarta-feira eu faço o jogo da Ponte Preta com o Sport aqui à noite. Combinado, então. Você nem como enviado especial, amanhã você vai estar com a gente. Não. Essa camisa aí não dá pra ir, né? Não, olha lá. Tem compromisso. Olha lá, CK, Carlos Cabela. Olha lá, Cabela. Abraço pra você. Tá sem camisa também, tá sem marca o menino, sem hein? nada ali, que é isso, hein? Fernando, até amanhã, 11h30. Valeu, até amanhã, abraço. Abraço a todos. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac.